E aí, gente, eu tô de volta e dessa vez mais uma teoria envolvendo um jogo enigmático. Nós vamos falar sobre eventos espirituais, demônios, realidades paralelas e histórias trágicas. O jogo da vez é The Medium. Eu sou a Laís e sejam bem-vindos. The Medium é um jogo de terror psicológico e sobrevivência que foi muito aguardado pelos fãs desse gênero, desde que foi anunciado pelo Xbox. Ele é uma produção da desenvolvedora Bloober Team, que também foi responsável pelo jogo Layers of Fear e Observer, dois jogos excepcionais. Então eu já estava ansiosa para ver esse novo lançamento dessa produtora. E assim como nos dois primeiros vídeos dessa produtora, o The Medium ele não é um jogo com um enredo óbvio. Ele deixa bastante espaço para teorias e interpretações. E hoje eu vou contar as minhas teorias para vocês. E fico alerta que vai ter bastante spoiler. Vamos pro enredo central. Começamos o jogo como Marianne, a protagonista, preparando o funeral para o seu pai adotivo. Ele precisou passar por uma cirurgia arriscada no cérebro e não resistiu ao procedimento. Até aí, nada de sobrenatural. Mas então Marianne parece ter um breve lapso e se divide entre dimensões. Ela vê o espírito do falecido pai, que parece confuso sem saber que morreu. Então ela se aproxima com cuidado e o convence de que é hora de partir, ajudando ele na passagem para o além. A primeira informação importante que a gente tem contato aqui é que aquela dimensão toda amarelada, alaranjada, ela não é o mundo do além propriamente dito. Ele é um espaço entre essas dimensões, é como se fosse um limbo. E dali as pessoas provavelmente são encaminhadas para o céu, inferno ou qualquer coisa desse tipo. Em seguida, ela recebe uma ligação de um homem misterioso chamado Thomas, que diz saber quem ou o que ela é e pede que Marianne vá até o antigo resort Niva para encontrar as respostas. Eu vou resumir toda essa parte do enredo central porque o nosso foco hoje são as teorias, tá bom? Marianne viaja até o resort e conhece a Tristeza, o espírito de uma menina que parece perdida no meio daquele esquecido lugar. A menina conta que ele costumava ter várias crianças para brincar com ela, mas que uma a uma elas foram embora ou desapareceram. Marianne precisa desvendar os mistérios do resort, encontrar Thomas, salvar a Tristeza e tudo isso enquanto foge de uma criatura maligna chamada Mal. Informações confirmadas que nós temos: Thomas é pai da Liliane e da Marianne. Liliane é a irmã mais velha de Marianne. Tristeza é parte do espírito da Liliane, ou Lily para os íntimos. Thomas, Lily e Marianne são médiums. Vamos nos aprofundar em cada personagem e mostrar como as histórias se conectam. Durante a gameplay, descobrimos que Thomas foi capturado por agentes nazistas e obrigado a participar de experimentos que envolviam seus poderes. Ele chegou a fazer alguns trabalhos para esses agentes, provavelmente em troca da própria segurança. Existem gravações com depoimentos dele e de outras vítimas que confirmam isso. Depois de algum tempo, Thomas consegue escapar desses agentes e se esconde numa casa afastada, no meio de um bosque. Esse bosque fica nos terrenos do Resort Niva, onde Thomas passa a trabalhar. Dá a entender que o Thomas conseguiu esse trabalho lá no resort por intermédio do Richard, um pintor bem famoso na época que tinha certa influência. Como Thomas se provou um ótimo arquiteto, ele foi contratado para fazer a restauração do Niva, que já existia ali, mas ele estava abandonado na propriedade, e com isso ele ganhou autorização para construir uma casa na propriedade e continuar vivendo lá. Durante as pesquisas que ele fez no terreno, Thomas descobre um enorme bunker abandonado, que foi construído por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Como ninguém mais sabia da existência dele, Thomas decidiu construir a sua casa em cima do bunker, para poder utilizá-lo mais para frente. Nós podemos perceber que o Thomas e o Richard mantêm uma amizade a longo prazo, eles são muito amigos durante vários anos e até se visitam de vez em quando. Também é nesse período que o Thomas se casa e constitui uma família, que resulta na Lily e na Marianne. A gente não tem informações sobre a mãe delas. A única coisa que sabemos é que a mãe morreu dando à luz a Marianne, ou enfim, na mesma época por algum acidente. Mas daqui a pouco a gente volta a falar da mãe delas. Richard, já com a idade avançada, recebe um convite de Thomas para ir morar no resort. Assim, ele poderia aproveitar a melhor idade em um local sossegado e perto do amigo. Então Richard conhece a enfermeira Úrsula,
que se diz ser uma grande fã das pinturas dele. Essa relação entre a Úrsula e o Richard não acaba se desenvolvendo porque o Richard não demonstra nenhum interesse de verdade nela, apesar de ela dar bastante investidas e se mostrar bem interessada. E depois a gente vê que o Richard tem interesse em outras coisas, mas a Úrsula é um personagem importante, então fica com ela em mente que a gente também vai voltar para ela. Liliane passa a frequentar o resort para brincar com as outras crianças, mas elas percebem que Lily é diferente. Ela vê coisas, fala sozinha, tudo devido à mediunidade que ela herdou do pai. Sofrendo esse bullying das crianças da sua idade, Lily procura a companhia do tio Richard, como ela costumava chamar ele. Eles passam muito tempo juntos, tendo aula de música, pintura e outras artes, até que algo dentro do Richard volta a despertar, um impulso que ele diz que já ter sentido antes. Outro ponto importante que começou a me incomodar nessa parte é por que o Thomas tinha que deixar a Lily sob os cuidados do Richard por tanto tempo? O que ele andava fazendo nesse meio tempo? Primeiro dá a impressão de que ele está muito ocupado com a gerência do hotel, mas começa a surgir alguns indícios ali e aqui que começa a me deixar com aquela pulga atrás da orelha, então eu tenho outra teoria. E para entender essa teoria nós vamos precisar conhecer melhor o Richard. Richard era de uma família rica que viveu durante a perseguição nazista. Eles eram apoiadores do exército alemão e seu pai foi convocado para a guerra, acabando morrendo em batalha. A mãe de Richard, se vendo sozinha em tempos tão difíceis, ainda mais considerando que eram altas as chances de ter sua propriedade tomada caso não tivesse um homem responsável, decide se casar novamente. O padrasto do Richard se prova um homem terrível, batia e maltratava no rapaz sempre que podia. Além disso, o padrasto era nazista e denunciou uma família de judeus que morava escondida na propriedade da família, resultando na morte da melhor amiga de Richard. Essa melhor amiga é a moça que ele encontrava de vez em quando lá nos jardins da propriedade da família dele. Esse novo padrasto maltratava não só o Richard, mas também a mãe dele, só que não era tão fácil assim se livrar dele. A mãe queria separação, mas por causa da época ela não tinha nenhum apoio do Estado. E quando ela soube que o marido tinha entregado a família judia para os agentes, foi a gota d'água. E ela aproveitou essa situação para denunciar o marido a um grupo que caçava, meio que um grupo de opositores ao nazismo. Eles caçavam nazistas. Então o padrasto de Richard foi executado por esse grupo, mas o estrago já estava feito. Richard tinha perdido sua grande amiga e desenvolveu traumas devido aos abusos do padrasto. Richard foi crescendo e ele usou toda essa dor, esse trauma, para desenvolver mais seu lado artístico, o que fez com que as suas pinturas ficassem muito famosas. O Thomas, ele conhecia o Richard, mas ele não sabia de todo esse passado traumático dele. Então o tempo foi passando e o Richard e o Thomas começaram a conviver junto nesse resort. E o Richard passava muito tempo com a Lily. A Lily passou a ver no Richard um porto seguro, mas a parte quebrada do Richard crescia cada vez mais. E para complicar ainda mais, a Lily lembrava o Richard da sua amiga de infância, a que foi morta pelos agentes nazistas. Richard acaba cedendo aos impulsos e comete violência para com a Lily. Segundo o jogo, quando alguém é mau, perverso ou comete atos de maldade, é como se um monstro se desenvolvesse dentro dessa pessoa. E quanto mais essa pessoa continua cedendo aos impulsos de fazer coisas erradas, mais esse monstro vai ganhando poder e tamanho. No caso do Richard, o trauma de infância e a atração por crianças se fundiram em um monstro que lhe consumia por dentro. Esse é o monstro gigante que vemos conversar com a Marianne. O Richard não é médio, então o monstro dentro dele não tem o poder de atravessar dimensões e eles não conseguem fazer estragos no nosso mundo. Então acaba que a Marianne consegue com facilidade até exorcizar esse monstro e mandar ele definitivamente para o mundo do além. Como o Richard sofreu trauma quando criança, sua parte espiritual permaneceu criança, toda assustada e ferida, sempre fugindo do seu monstro interior. Essa parte dele foi mandada para o mundo do além pelo Thomas, muitos anos antes. Thomas percebe que a Lily estava diferente. Ele suspeita do Richard e vai investigar com a ajuda da sua parte espiritual. Ao descobrir a verdade, ele usa o seu poder para enviar a alma do Richard para o mundo do além, deixando o corpo dele como um vaso vazio.
Depois disso, o Richard passa a viver um estado vegetativo. Ele passa a precisar usar cadeira de rodas e também precisa de ajuda 24 horas. E para isso, eles contratam a enfermeira Úrsula, aquela que é super fã dele. E essa mulher acaba se mostrando uma pessoa bem obsessiva e pelo estado que o Richard tá, ela consegue fazer o que quiser com ele. Voltando para Lily, por causa do abuso sofrido, ela passa a ter uma parte monstruosa dentro de si também. É como se fosse o trauma corroendo ela de dentro para fora. Esse trauma também faz com que o seu espírito fique preso no momento em que perdeu a inocência. Talvez um trauma ou uma condição não tratada faça com que a pessoa não consiga se desprender do passado dela. E a forma dela permanece presa na época em que aconteceu esse trauma, porque não há aquela superação. E por causa disso a pessoa não desenvolve o lado espiritual, emocional, e permanece como um formato de uma criança, por exemplo. Por isso a forma espiritual do Richard é uma criança, assim como a da Lily. E aqui a gente tem uma evidência interessante. Todas as pessoas têm sim uma versão espiritual. A diferença é que os médiuns conseguem se conectar com as suas versões espirituais, assim como a Marianne faz no jogo. Ela viaja para o outro plano mesmo estando viva no nosso, que é algo que pessoas normais não conseguem fazer. Então por que no caso do Thomas parece que ele tem duas personalidades? Uma personalidade aqui na Terra e outra nesse plano espiritual. A minha teoria é a seguinte: durante a época em que ele era prisioneiro dos agentes nazistas, ele sofreu experimentos envolvendo seu poder do médium e até foi obrigado a fazer alguns serviços para eles. E se esses experimentos resultarem em uma espécie de separação entre as suas versões? Elas continuam conectadas, mas a parte espiritual criou consciência e pior, ficou tão marcada pelas coisas horríveis que foi obrigada a fazer que agora sente prazer em continuar fazendo. Perto do final, a Marianne confronta a versão espiritual do Thomas, que diz que Thomas usou aquele bunker cheio de sal para se manter longe dessa sua parte espiritual. Nem Thomas aguentava ficar perto do seu espírito. E quando Lily manifestou os mesmos poderes e ainda estava conectada ao monstro, Thomas decidiu aprisionar ela nesse bunker para conter o monstro. Essa contenção não durou muito tempo. O monstro cresceu tanto consumindo o poder da Lily que conseguiu estourar a porta do bunker e fugir. E é aí que acontece o massacre do Niva. Lembra que comentei como a enfermeira Úrsula não era uma boa pessoa? Ela se aproveitava da condição do Richard para fazer o que quiser. Talvez por isso o monstro escolheu ela para possuir e cometer vários assassinatos. E isso também explica o porquê daquela cena onde conta que o Richard sofreu muito na mão do monstro. Mesmo esse monstro querendo matar todo mundo para que todo mundo virasse oferenda para ele, ele ainda é parte da Lily. E nós sabemos como a Lily foi ferida pelo Richard. É provável que o monstro tenha torturado tanto o Richard antes de matar ele, porque inconscientemente esse era um desejo que a Lily tinha de cometer uma vingança. Depois disso, a enfermeira possuída sai matando uma galera no resort, até que não aguentou mais o poder do monstro dentro de si e também morreu. O resort foi fechado para investigação e com o tempo foi abandonado por completo. Agora vem a parte das outras teorias e perguntas malucas. Eu tenho quase certeza que várias informações que o jogo dá para o jogador são mentira. A parte do trauma fragmentar a alma, ok. E coisas ruins criam monstros em nós, ok. Que Lily e Marianne são filhas de Thomas e por isso também têm poderes, ok. Mas eu tenho certeza que a Lily e a parte espiritual do Thomas estão mentindo sobre várias coisas. Quando Marianne confronta a Lily no final, ela diz que aquele sonho onde Thomas atira nela é apenas uma visão do desejo da Lily de morrer. Mas se vocês olharem com atenção, vão ver que a Lily foge vestindo um vestido similar àqueles que tem no bunker. Ela também carrega no pescoço o relógio do pai. Além disso, tem uma ferida recente no rosto dela e podemos ver essa ferida já cicatrizada quando ela está adulta. Ela mentiu para Marianne dizendo que aquilo era só uma projeção de um desejo. Aquilo é uma visão do passado, sim. A Lily conseguiu fugir do bunker, talvez com a ajuda do próprio monstro, e por algum motivo levou o relógio junto. Então ela é perseguida e o homem atira nela. Ela escapa da morte por algum fator que ela não quer contar para Marianne. O Thomas pode não ter conseguido matar a Lily porque ela é sua própria filha, ou talvez o monstro tenha salvado a Lily. Porque se a Lily desaparecer, o monstro desaparece também. A Lily quer morrer para se livrar do monstro, ou simplesmente quer achar um jeito de se livrar do monstro sem precisar morrer.
Já o monstro precisa vestir uma nova roupa para poder crescer ainda mais e não depender mais da Lily. Eu também acredito que o monstro está enganando as duas. Todos os monstros que nós conhecemos durante o jogo só conseguem evitar uma pessoa se essa pessoa tem a alma quebrada ou se essa pessoa tem algum tipo de maldade dentro de si. Tanto que isso linka a gente com a história do Frank, o atual gerente do resort antes dele fechar. O monstro da Lily tentou habitar esse tal de Frank por um tempo e não conseguiu. O Frank foi sendo consumido de dentro para fora. Tanto que chegou a um ponto que ele não aguentava mais ter que fazer coisas para o monstro e acabou tirando a própria vida. Por quê? Porque ele não era uma pessoa perversa, ele não iria deixar o monstro dentro dele fazendo coisas ruins. Pensando em todas essas questões, será que o monstro não quer quebrar a alma da Marianne para poder vestir ela? Se a Marianne matar a própria irmã, provavelmente isso criará um trauma nela que fará seu espírito se fragmentar assim como o da Lily, ou criará um vínculo de maldade dentro da alma dela. Olha como o monstro hesita no final. Ao invés de avançar logo e pegar a Marianne, ele fica ali, gesticulando, esperando ela atirar na Lily. Quando a Marianne ameaça atirar em si mesma, o monstro entra em pânico e olha para Lily. Parece a atitude de alguém que diz: "Você vai deixar ela fazer isso? Não faz parte do plano, faz alguma coisa." Eu não acho que a Lily é tão inocente quanto parece. Talvez possa existir até um acordo entre ela e o monstro, algo para finalmente libertar a Lily dele, ou ela pode estar sendo controlada pelo monstro também, né? Se ela está sendo controlada pelo monstro, isso seria um motivo ainda maior para o Thomas ter tentado matar ela. Uma prova de que tudo isso pode ser um plano arquitetado pelo monstro é aquela ligação que a Marianne recebe no início do jogo. A voz é do Thomas e chama ela para ir ao resort. O que não faz sentido, já que o Thomas de verdade chegou ao ponto de entregar a Marianne para adoção, só para que ela ficasse longe do monstro. Ele fez o sacrifício de assistir a filha crescer de longe para ela ficar segura. Aí do nada decide chamar ela. Mais pra frente no jogo, vemos como o monstro consegue imitar a voz das pessoas. Ele faz isso com a voz do Jack, o pai adotivo da Marianne, que morreu no começo. Quem chamou ela ali foi o próprio monstro imitando a voz do Thomas. Tanto que o Thomas de verdade nem aparece durante o jogo. E outro ponto curioso é a própria história do Thomas. Sabemos que ele foi feito prisioneiro, fizeram experimentos dele e depois ele fugiu. Agora, o que não faz sentido é ele criar essa câmara especial toda forrada com sal e fazer todos aqueles estudos só para se manter longe da sua parte espiritual. Quem diz isso pra gente é a versão espiritual do Thomas. Esse espírito diz que o Thomas fez todo esse plano para poder passar um tempo sozinho, mas isso não parece ação de alguém que quer passar um tempo sozinho, parece mais alguém desesperado tentando fugir. E como assim o espírito do Thomas não foi consumido pelo monstro interior do agente nazista? Acho que essa parte da história eu ainda não comentei. É que eu tô evitando entrar em partes óbvias da história, aquilo que se você jogar o jogo vai dar pra ver de cara. Mas é bom eu fazer um resumo de certas coisas para poder teorizar mais. Durante aquele período em que Thomas trabalhava no resort, depois de ter deixado o Richard em estado vegetativo, um dos grupos responsáveis pelos experimentos nazistas fica desconfiado de que o que aconteceu com o Richard pode ser responsabilidade do médium que escapou deles anos antes. Um agente vai investigar e acha o Thomas. Depois de prender e torturar ele, o agente o obriga a usar seus poderes nele. Mas o que o Thomas não espera é que dentro do agente não tinha uma versão traumatizada dele. O agente se revelou um psicopata. Ao que parece, ele não tem uma versão inocente ou culpada. Isso acaba prendendo a versão espiritual do Thomas dentro do próprio corpo do agente. O agente também incendiou a casa de Thomas, enquanto Lily e Marianne estavam lá dentro. Foi nesse momento que Lily fez um acordo com o monstro, deixando ele assumir o controle em troca de ele salvar ela e Marianne do fogo. E por isso que Marianne tem várias marcas de queimadura pelo corpo. E é depois disso que Thomas decide entregar a filha menor, a Marianne, para adoção e passa a viver no bunker com a Lily. Ok, pontuando isso, vamos voltar para a história do Thomas. A versão espiritual do Thomas deveria ter sido consumida por esse monstro interior do agente nazista, mas não foi. Ele explica que ficou aprisionado dentro do agente esse tempo todo, mas o agente foi morto no dia do incêndio.
Então o monstro dele voltou para o mundo espiritual, tanto que Marianne encontra o monstro do lado de fora da Casa Vermelha, e ela consegue facilmente banir ele de vez. O Thomas é muito poderoso, talvez até mais que as filhas. Se Marianne conseguiu banir o monstro, por que o Thomas não conseguiria? Para mim, o espírito do Thomas simplesmente não quis. E ele também mentiu para Marianne na última parte. Ele diz: vai na frente que eu vou segurar o monstro da Lily o quanto puder. O que de novo não faz sentido, já que ele se diz impotente sem o Thomas real. Para mim, quem prendeu a versão espiritual do Thomas no espelho foi o próprio Thomas. Isso tudo como uma forma de se manter longe, de fugir desse espírito. Também acho que essa versão espiritual do Thomas é muito mais que isso. É muito mais que essa versão espiritual. E que, de alguma forma, os dois se conectam àquele relógio. Talvez o relógio seja uma porta entre os mundos, por isso a Lily tentou roubá-lo? Itens que deixam viajar entre os mundos existem. Nós vemos isso acontecer quando Marianne usa as estátuas de gato para atravessar os espelhos. Um dos motivos pelas estátuas que deixam atravessar entre dimensões serem gatos é que tem aquela crença muito antiga de que o gato tem conexão muito forte com o mundo espiritual. Tanto que no início do jogo, a Marianne ela interage ali com o gato de estimação dela e esse gato parece que rosna para alguma coisa que tá ali, mas a gente não consegue ver. Outro motivo pelo qual a Lily pode ter roubado o relógio do pai é porque ele é uma memória da mãe dela. Veja como Thomas se dirige ao relógio quando tá conversando com a mãe delas. Ele fala que tentou proteger elas e que tá falhando nisso. Pode ser que o relógio seja apenas a mais forte lembrança que essa família tem da mãe. Quando Marianne chega no bunker, ela encontra um grande espelho despedaçado. Ela coleta os pedaços e remonta ele. Logo que ela tenta se conectar, o espírito do Thomas salta para fora e agarra ela, tentando sufocá-la. O espírito pode ter visto a porta entre os mundos se abrir, pensou que era o Thomas real ou a Lily e atacou. Se o espírito do Thomas estivesse mesmo lutando contra o monstro lá no mundo espiritual, como ele disse que estava, não faz sentido ele atacar em direção a jugular, como se fosse estrangular o monstro. E mesmo se ele estivesse lutando contra a versão criança do agente, não faz sentido ele atacar naquela altura, na altura de uma pessoa adulta. Por isso eu acho que o espírito do Thomas acreditou que quem estava do outro lado, abrindo a porta, era o Thomas de verdade. E na cena pós-créditos, vemos um Thomas cansado, ofegante e andando cambaleando até um relógio no mundo espiritual. Um relógio igual ao que vemos com a Lily. As roupas mais escuras mostram que aquele é o Thomas do mundo real, e ele vem da direção da fenda do mundo do além. Isso levanta duas possibilidades. Aquela é a versão real do espírito do Thomas que estava aprisionado esse tempo todo, e a versão espiritual que nós conhecemos durante o jogo, na verdade, é um monstro. E por isso que o Thomas está fugindo tão desesperadamente dele. E por isso que eles têm duas personalidades tão diferentes. Ou aquele é o próprio Thomas do mundo real que ficou preso de alguma forma do mundo dos mortos. Mas não faz sentido, porque nós não temos nenhum indício de que um corpo físico pode viajar entre dimensões, só a versão espiritual. Então eu acredito mais na primeira possibilidade. O que me faz acreditar em toda essa maluquice e que o jogo é muito mais profundo do que todas as informações que ele mostra para nós é o conteúdo que eles nos dão no trailer de lançamento do jogo. O primeiro que eles liberaram. Nós vemos uma mulher que provavelmente é a esposa do Thomas. Ela está grávida da Marianne. Mas tem algo errado. Ela tem poderes e eles estão tentando fugir do controle? Ou será que a Marianne é tão poderosa que mesmo ainda bebê está afetando a sua mãe? No trailer vemos que a mulher tenta matar a criança que nem nasceu. Ela pode estar enlouquecendo por causa das visões e quer se livrar daquilo que acredita estar causando elas. Não é confirmada a causa da morte da mãe das meninas. Dizem que ela morreu ao dar à luz a Marianne, mas isso deixa aberta a várias possibilidades. Ela morreu porque o parto foi difícil e teve complicações? Porque alguma entidade ou a própria Marianne fez ela morrer? Ou porque ela tentou matar o bebê e o Thomas interveio e aconteceu algum acidente ali e a mãe morreu? Não sabemos. Todas as visões que aparecem no trailer soam como uma premonição, como o fim do mundo ou o inferno na Terra. O que nos resta é esperar uma continuação para poder responder todas essas questões. Como sempre em jogos muito complexos, tem bastante coisa que ficou de fora desse vídeo, porque senão de novo esse vídeo teria 1 ano de duração.
Então usem os comentários para levantar alguns tópicos que puderam ficar de fora ou para me dizer o que vocês acharam dessas teorias. Obrigada por assistir e compartilhe com os amigos se você gostou. Não esqueça de se inscrever que isso ajuda bastante o canal. Até a próxima!